Bom dia, Andréia. Bom dia, secretário, presidente. Primeiro, eu quero agradecer, secretário. O senhor está disponível desde cedo, hoje às 7h30 da manhã, estando aqui conosco. O presidente pediu para eu fazer o contato com o senhor, era para ser amanhã, e antecipamos essa agenda. O senhor tinha um horário no Ministério Público e está aqui conosco na manhã de hoje. Então, eu quero lhe saudar, Andréia, e saudar o secretário, em nome de todos os profissionais da saúde pública, porque vocês, técnicos de enfermagem, enfermeiros, são fundamentais no dia a dia da saúde. E muitos defendem a privatização da saúde pública, inclusive. E aqui uma crítica do vereador do Meneguzzi tem que se levar em conta, né? Hoje, o sistema privado está falhando e jogando toda a responsabilidade para o SUS. E quando a população, seja da mais rica ou mais pobre, precisa, é o SUS. E aqueles defensores da emenda inconstitucional 95, que defenderam o teto de gastos na saúde pública, agora também estão recorrendo ao SUS. Por isso, colegas vereadores, é imprescindível nós debatermos esse tema aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Porque saúde não é gasto, saúde é investimento. Mesma coisa, meus amigos médicos, que eu defendo muito a questão da categoria de vocês, mas que muitos foram contrários ao Mais Médicos, inclusive o governo federal que hoje está aí. Agora estão recorrendo a quem? Ao chamamento de mais 5.000 médicos para compor a equipe. Como esse programa dava certo antigamente, está dando agora, né? Outra questão que eu gostaria de destacar, colegas vereadores, é a questão de duas profissões, os médicos e assistente social. Ontem eu estive na prefeitura e os assistentes sociais estarão em alertas aqui em Caxias do Sul, justamente para ajudar aquelas pessoas que mais precisam, aquelas crianças que não têm alimentação na escola, que agora vão deixar de ter alimentação e vão receber em casa, cesta básica, o empresariado vai estar atento. Mas duas categorias principais também, que evitam diversas... Coronavírus é muito simples para diversas doenças que acontecem no dia a dia da nossa população e que os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias previnem lá na base. Batendo porta a porta da casa das pessoas, muitas vezes não são recebidas pelas pessoas, né? As pessoas de forma grosseira fecham as portas, né, das residências, não atendem e não querem aquela atenção básica. Então, nós temos que agradecer esses profissionais, aquelas senhoras e senhores que estão a porta todo dia, diariamente, né, dizendo, tomem seu remédio, você vai evitar futuras doenças, não deixa água no potinho que vai evitar dengue. Então, talvez esses profissionais já evitaram muitas doenças. Minha pergunta primeira, esses profissionais continuarão atuando dia a dia nas residências, fazendo esses trabalhos, ou terá distinção de categorias, né? A segunda questão, e eu sei que a Fabiana está me ouvindo, a nossa secretária de comunicação nesse momento. A Prefeitura de Caxias do Sul precisa de comunicação com a população, de forma direta. Vocês já estão cansados, talvez, André, um repeteco diário, constante, com a população e repetindo por diversas vezes o mesmo tema. O que nós estamos fazendo hoje aqui na Câmara de Vereadores é prestar um serviço para a população. Está sendo transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, pela TV Câmara, será reprisado. Então, isso daqui tem que deixar no ar, fazer programas, utilizar esse meio agora para a população que está nos assistindo. Mas falta comunicação de que forma? Vários donos de boates, e aqui nós temos o Wagner Petrini também, que é dono de boate. Como que vai ficar essas questões? Serão proibidas ou será somente uma recomendação, não pode ter? Porque daí o A vai ter, o B não vai ter. A questão de bares, os bares pode, mas bares com músicas. Por exemplo, nós temos um aqui na Alfredo Chaves, que tem mesas na calçada, enfim. Esse pode ter shows, pode ter espetáculos, ou o outro do lado não pode? Nós temos que ter recomendações claras ou questões oficiais. A gente não pode ter meio a meio, meio termo, porque senão impacta totalmente a vida de vários empresários da nossa cidade. Outra questão, os profissionais da saúde e da segurança, eles terão o atendimento para os seus filhos lá na base? Ou outras questões, por exemplo, as escolas, 40.000 crianças estão sendo impactadas da educação infantil e da educação de ensino médio e municipal, né? Os pais continuam circulando normalmente, seja nas empresas, no dia a dia com a população, táxi, Uber, né? Olha o Uber, por exemplo, é o contato direto com a população. Qual que é a recomendação para esses pais quando chegam em casa com os filhos? O contato está tendo, né? Então, daqui a pouco já estão em quinto, sexto contato com pessoas que têm, né, o vírus daqui a pouco, né, Andréia? Então, é essa questão aí. Os feirantes, outra questão, os feirantes são
A maioria são idosos, nossos agricultores fazem as feiras itinerantes nos bairros, e eles têm contato com a população em todos os bairros e todas as regiões. A prefeitura já tem uma previsão, em questão também de dar um tempo nas feiras do agricultor. Então, essas são minhas questões aqui de imediato, e agradecer, secretária, a sua vinda aqui na Câmara, e dizer que, em diferente questão ideológica, a questão da prevenção de cidadania é o principal para toda a população de Caxias do Sul. E dizer, vereadora Paula, que talvez, se a gente tivesse a UTI, por exemplo, no Hospital Geral, nós tivéssemos os 138 leitos, que tem uma obra pronta, mas inacabada, faltando somente a colocação dos leitos, talvez a gente teria leitos suficientes já de imediato para atender essa população. Mas nós temos 7 andares prontos, mas inacabados. Nós temos agentes de saúde que estão na iminência de receber os seus 14º salário e ainda não tem uma resposta. E essas pessoas que ajudam o dia a dia justamente para a disseminação de doenças e de fake news que a gente vê no dia a dia. Muito obrigado. Bom, quanto aos agentes comunitários, o trabalho continua exatamente igual. Estamos aguardando a lei municipal para realizar concurso. E o 14º está na Procuradoria para análise. A Secretaria da Saúde é defensora incondicional do SUS. Né? Realmente, assim, quem está levando à frente todo é a rede pública, que está fornecendo kits, é o que está levando a rede privada. Eles não têm acesso aos kits. Quem tem é a secretaria. Agora, essa questão do decreto de o que vai ser feito, isso aí tem algumas coisas que extrapolam a Secretaria da Saúde. Tá? Tem coisas que a gente não consegue orientar, dizer vai ser assim ou não. A ideia do decreto, e é isso que as pessoas têm que entender, esse decreto foi feito para restringir mesmo, é para restringir movimento. Não adianta fazer um decreto e ter o bailão lá com 500 pessoas. É esse o problema. O decreto foi feito para restringir movimentação. Se as pessoas vão seguir ou se vão ser obrigadas a seguir, isso aí é o que vai ser discutido. Mas a secretaria não pode simplesmente ter essa posição. O secretário vai proibir tudo. Isso é uma questão política que tem que decidir o conjunto. A partir do decreto. Obrigada, vereador, pelas colocações e pelo apoio também. Né? Eu agradeço a todos o apoio, né? E a possibilidade da gente também estar aqui, porque esse é um veículo também de comunicação extremamente importante, que tem acesso a uma boa parcela da população, né? E é importante a gente ter essas informações chegando à população. Com relação aos profissionais de saúde, segurança, da mesma forma que para as outras pessoas, né, que necessitarem, elas vão ter acesso, sim. E, além disso, os profissionais de saúde e os profissionais de segurança, eles também fazem parte da população que tem acesso à vacina da influenza, né, que está dentro do grupo de risco para vacinação de influenza. Porque, lembrando que a influenza, que é a gripe, né, ela sim mata e interna a criança, né, diferente do coronavírus. Tá? O coronavírus ele não tem letalidade para a criança, né? A influenza sim, né? Então, agora vai começar a campanha no dia 23 de março, tá? Nós já estamos hoje recebendo vacina do Estado e nos organizamos para a distribuição em todas as UBSs, para que a partir de segunda-feira comece então a vacina na população acima de 60 anos,
né? E na semana seguinte, profissionais da saúde, então nós distribuímos para os hospitais e também fazemos para os nossos profissionais da saúde, tá? Exato, é isso que a gente está querendo entender. O Ministério colocou assim, a gente segue as orientações do Ministério, né? Sempre a campanha de influenza foi feita sem registro nominal. O que é isso? A gente não precisava colocar no computador o nome da pessoa, né? E o Ministério da Saúde, esse ano, exigiu o registro nominal, o que eu acho, particularmente, que vai na contramão com relação às aglomerações, porque isso vai gerar aglomeração, né? Nós fizemos... Eu fiz uma colocação para uma colega que faz parte da Sociedade Brasileira de Infectologia, para que fosse incluído como um posicionamento da ASBI, da Sociedade Brasileira de Infectologia, que ela é contra o registro nominal, para justamente evitar aglomerações, tá? Nós já fizemos alguns outros apontamentos também via Ministério, para que isso não acontecesse. Esse é o posicionamento de Caxias, mas se a gente não faz o registro nominal, a gente não recebe vacina, né? Então, a gente tem que adotar. Então, nós tivemos uma ideia de, se o tempo colaborar, nós vamos disponibilizar para as UBSs que podem comportar toldos, tá? Para que esses toldos fiquem fora da UBS, em ambiente ventilado, tá? E aí a pessoa vai ter senha, então a pessoa que tiver a senha entra individualmente e elas permanecem, então, em ambiente ventilado, para que elas não estejam expostas em ambiente em aglomeração. Então, essa foi a ideia que a gente, lógico, em todas as UBS a gente não vai conseguir colocar, porque algumas não vão comportar isso, né? Então, a gente pede para a população nessas UBSs que não vão todas ao mesmo tempo, né? E, por isso, a gente vai fazer a campanha também em etapas, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, para que justamente evite aglomerações. Lembrando que a campanha da vacinação de influenza era para começar em abril, tá? Então, o governo antecipou em um mês. Então, a gente vai estar fazendo uma cobertura vacinal importante para que a população esteja vacinada e protegida para a influenza no momento em que chegar o inverno. A gripe, ela também mata idoso, e até muito mais até do que o coronavírus, né? E aí a importância, então, de que a gente pede a adesão da população do grupo de risco à vacinação e aos profissionais de saúde, também os profissionais de segurança também. Com relação ao Uber, a vacina ela não está contemplada, tá, para Uber, nem táxi, nem motorista, apenas as pessoas que dirigem esses veículos e que estejam dentro do grupo de risco. Então, se é uma pessoa que tem asma, é uma pessoa que tem algum problema de imunidade, é uma pessoa que está acima de 60 anos, inclusive, esse ano vai ser incluso as pessoas com mais de 55 anos para a gripe, tá? A primeira etapa é acima de 60, final acima de 55, tá? Então, essas pessoas vão ter acesso. Já existe uma orientação também do Ministério para esses veículos, com orientações de manter ambiente ventilado, de higienizar as mãos, né? Então, existe já essa orientação também do Ministério para esses veículos, tá? Com relação aos feirantes, nós não temos uma posição sobre isso ainda, mas agradeço a colocação, porque toda ideia é sempre bem-vinda e a gente vai realmente pensar em alguma coisa sobre isso, mas a gente também tem que pensar no impacto econômico que isso pode gerar, né? Então, algumas pessoas também dependem de algumas fontes de renda, então a gente tem que ir com cuidado, também pensando nesses dois lados. Com certeza, eu acho que a gente tem que fazer orientação para eles com relação a como se portar nas feiras, né? Disponibilizar, enfim, orientar com relação à distância, né? Evitar aperto de mão, evitar abraço, beijo, evitar compartilhamento de utensílios, como chimarrão nem pensar em feira, né? E a questão da higienização, né, das mãos também, tá?
Sim, os agentes de endemia têm. Existem algumas restrições com visita domiciliar, tá? Então, a gente tem algumas restrições com visita domiciliar, mas nessa questão, por exemplo, da vacina da influenza, a visita domiciliar é extremamente importante para que garanta a vacina para o idoso, né? Para a influenza. Então, isso a gente vai manter, sim, mas existem algumas restrições com relação à visita domiciliar para o idoso, tá? Para evitar a disseminação. Com a palavra, o vereador